Olá, turma, seja bem-vindo ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais, hoje Game Design, né? Bom dia aí, a quem não respondi, né? Felipe, o Brian, a Sophie, o Luiz, Bernardo. Bom dia, professora Nicole, todo mundo aí conectado já com o professor, né? Depois de quase umas férias aí, de feriado, né? Vamos tentar. Bom dia, Bernardo, Luiz. Tentar conectar aqui de novo, né? Não vai ser fácil para ninguém, né, turma? Mas vamos conectar aqui. A gente gosta de um feriado, gosta de descansar, acho que deu para descansar. Agora vamos engrenar de novo aqui nos nossos estudos, né? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bora lá então. Então a gente vai ver teorias e métodos do design, né, de jogos ainda. Nós estamos na parte 4, tá bom? Vamos continuar então. Não vou nem perguntar se alguém lembra alguma coisa, que vai ser bem difícil essa pergunta agora, né? Depois desse período aí, com certeza vocês não vão lembrar. E hoje a gente vai analisar, né? é, Não está atualizando minha página. Só um pouquinho, turma. Vamos analisar os métodos MDA, né? Desse framework, aplicado daí agora ao game lá, o The Last of Us, né? Tá? Quem conhece aí The Last of Us, né? Pode me dizer alguma coisa aí? Tá passando na TV, tá passando a série lá, né? Mas é um jogo, né? E a gente vai fazer uma análise em cima desse game aqui. Nunca nem viu, Bernardo. Então procure lá. Eu acredito que tá não sei qual TV que tá passando, né? TV a cabo tá passando. Virou uma série, né? Mas é um game. Saiu do game para o cinema, né? Para televisão. Tá bom? A gente vai fazer uma análise então desse jogo aqui dentro da metodologia ali do método do MDA, do MDI, né? A Júlia disse que conhece, o Bernardo disse que nunca viu, né? MDI, né? Que fala, né? MDA. Vamos falar MDA. Então, na aula passada, né? Na aula passada a gente conversou bastante sobre abordagem design de jogos chamado MDA, né? MDA Framework, né? A gente fala de MDA aqui, né? A sigla que desse método se refere ao mesmo, né? Tá? Então, alguém gostaria de responder aí, compartilhar com a turma do que a gente falou, do MDI, você lembra alguma coisa? O Caio falou que lembra lá sabe, conhece bem esse jogo, né, também, né, Caio? O Luiz nunca nem viu. E alguém aí responde para mim essa pergunta aí do MDI, né, o framework que a gente apresentou na última aula, faz um tempinho já. Né? Se alguém lembra lá da sigla, né? Como se chamava e por quê e qual que é esse método, né? Alguém responde aí, por favor? Só para a gente retomar aí, se alguém lembra, por favor. Alguém lembra? Dá um pesquisar aí, dá um Google aí. Vamos esquentar aí, vamos começar. Mecânica dinâmica e estética. Isso aí. Obrigado, Bernardo. Não mudei ainda. Mecânica dinâmica e estética. Isso aí. Bora lá então. Então vamos continuar então, né? Então, turma, já pensou que todo jogo que a gente curte, que a gente joga, né? Tem uma ciência por trás dele? Você já pensou sobre isso? É tipo, por que que o jogo prende tanto a gente assim, né? Tanta atenção, chama atenção, a gente quer jogar. E o que faz ele ser divertido, emocionante, ou até mesmo triste? Já pararam para pensar? Às vezes a gente está alegre, daqui a pouco a gente está triste, né? Tá com medo. Qual que são esses sentimentos, né, que rola dentro do jogo? Hoje a gente vai descobrir um pouco, né, olhando por dentro, por detrás desse game aqui, o The Last of Us, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aí. Então, para o momento, para a gente vou atualizar minha página aqui, tá? O slide tá meio devagar hoje, não voltou do feriado. Só um pouquinho. Então,
enquanto a gente resolve aqui, me responda ali no chat ali. Qual jogo mais te fez sentir alguma emoção forte, né? Qual jogo que você conhece, que você joga, que fez você sentir uma emoção forte, né? Emoções como essa: medo, tristeza, raiva, alegria. Vamos responder no chat, professor, aí? É lá, algum jogo aí que mexe com o teu sentimento dessa forma assim, com emoção forte assim. O Blocks, e qual que é o sentimento lá? Vamos lá, turma. O Richard tá compartilhando ali. Vamos mais gente lá. Sei que a gente tá engrenando, ainda tá começando, tá esquentando ainda, né? Bora lá. Não. É... El- Elden Ring, FIFA, Minecraft, The Baby in Yellow. E quais que são os sentimentos aí, turma, desses jogos aí, já que vocês estão falando pra mim? Medo, tristeza, raiva, alegria. Qual que é o sentimento desses jogos aí? Alguém consegue me informar aí? Eu não conheço também esse jogo aí, Sara. The Baby in Yellow. Bebê amarelo. É de terror, Sara, de terror. Então ele causa, de certa forma, medo, né? É o sentimento que ele deveria causar pelo tipo de jogo. Elden Ring me dá raiva e alegria. Raiva e alegria, né, Rebeca? Ghost of Tsushima. Qual que é esse, Felipe? Gwen, terror, medo. Caio, Sheldman, medo. Luiz, esledrina. Qual que é o sentimento que causa esse? Bernardo, adrenalina. Adrenalina, o FIFA. Daria pro FIFA? Também, também. Thaís, Free Fire, raiva quando morre. Raiva de perder, né? Gwen e o vovô. Qual que é o sentimento? Gwen dá medo. The Curse, maldição, medo, né? Terror. Silent Hill, tristeza. Isso aí, turma. Obrigado pela contribuição de vocês aí. Vamos dar continuidade aqui. Vou atualizar de novo, pedir para atualizar minha página ali, porque... Então, vamos relembrar um pouquinho, né? MDI, a gente falou, é uma abordagem de análise aplicadas ao design de jogos, desenvolvida lá pelo Robert Zubeck, lembra? Colaboração com seus colegas, né? O Robin, o Merck, Lemblek, que também são designers de jogos. A gente tinha falado isso já em algumas aulas anteriores, né? Então, a sigla representa a mecânica, né? Dinâmica e estética, né? MDI. E os termos simples, né? Mecânica refere-se às regras de elementos fundamentais do jogo. A dinâmica são os comportamentos em tempo real das mecânicas durante a jogabilidade. E a estética engloba, né, a experiência estética, emocional que o jogo proporciona, né? Então ali uma sequência ali nas nossas imagens, ali no nosso desenho ali, né? Da sigla, né? E é o que a gente apresentou para vocês já a aula anterior. A gente estava dando uma retomada aqui, né? Deixa eu ver se tem mais comentários ali. Minecraft, dá um pouquinho de Robina lá, dá medo. Gwen, não tem medo da Gwen. Aham, tá bom, Caio. Obrigado, Caio. Obrigado, Fábio. Continuando aqui, vamos ver, vou atualizar aqui. Agora foi. Mecânica, né? Então, regras e ações. Exemplo, correr, tirar, fabricar item. Dinâmica. O que acontece com essas ações, né? Fugir do inimigo, criar tensão. Estética, o que o jogador sente, né? A gente estava falando agora aqui. É medo, empatia, adrenalina, todas essas questões aí, né?
Então, é tipo assistir um filme, né, com participação ativa. Você só, né, não vê o drama, você vive ele, né? Então essa é o jogo, a ideia do jogo, né, dessa mecânica. A ideia do jogo é exatamente essa. A gente estiver assistindo um filme, só que a gente tem totalmente a liberdade de mudar como que vai ser a sequência desse filme, desse drama, né? E a gente pode ser totalmente ativo nele como um personagem, né? Essa é a ideia, né, dos games e os games estão tomando o mercado, né? Diz que é o mercado que mais faturou nessa última década, né? Então é um mercado que está aí avançando, que está fazendo parceria com os cinemas, né? Os cinemas estão vendo que essa motivação do mercado, esse aquecimento no mercado, estão fazendo parcerias, né? Alguns filmes estão virando games e alguns games estão virando filmes, né? Então essa parceria que não era tão boa nos anos anteriores, nas décadas anteriores, né? Agora está se fortalecendo nesse mercado atual, né? A gente tem alguns games, né, que viraram lá filme nos tempos anteriores aí, né? Alguns 10 anos atrás aí, pelo menos. Mortal Kombat, Street Fighter, né? Alguns outros aí, só que não tiveram tantos sucessos assim como está funcionando agora, né? Porque eles tinham uma dinâmica diferente. O escritor vinha lá e fazia um filme do jeito que ele queria, não baseado no game, não com a mesma ideia, intensidade, história ali, né, dinâmica do game, que também é bem difícil fazer isso, né? Mas estragaram, né? Eu acredito que estragaram assim grande parte assim dos filmes fazendo isso e da ideia do gamer também fazendo isso, né? Então hoje já está mais alinhado isso, né? Nós temos lá o Mario, o filme do Mario, tem outras coisas. E hoje tem no cinema aí, né? O que que tá no cinema agora? É Minecraft, né? O Minecraft é uma atualização agora, é a tendência do mercado, então surgir aí filmes, né? O Mario, né? Ultimamente também o Mario estava nos cinemas aí. Essa é a tendência aí do mercado com a relação dos games, alinhando bem essa relação com os games, né? A gente prefere game porque a gente tem essa interação, né? Totalmente aí de decidir de como que vai ser o nosso final, de como que a gente vai interagir dentro do jogo, como o nosso personagem vai ser. Essa que é a fantástica e maravilhosa mundo do game, né? Você ter essa interação aí todo dentro do game. Então, dentro das mecânicas aqui, dinâmica, estética, né? Que envolve todo esse processo aqui da gente trazer essa atividade, essa magia no nosso jogo, tá bom? Então, mudando aqui nossa tela de novo. Então, vamos aqui com parte do contexto um pouco mais aqui sobre o MDI, né? Então, contextualizando aqui um pouco mais, os jogos são criados por designers ou equipes de desenvolvedores, né? E consumidos pelos jogadores. É um resumo bem breve aqui, bem certo nessas palavras aqui. Então, eles são comprados, utilizados eventualmente, é, descartados, assim como a maioria dos outros bens de consumo, né? A diferença entre os jogos e outros produtos de entretenimento, como livros, música e filmes e peças de teatro, é que o consumo é relativamente imprevisível, né? A sequência de eventos que ocorre durante o jogo e o resultado desses eventos são desconhecidos no momento em que o produto é concluído. Então, a estrutura da MDI formaliza o consumo dos jogos, né? Dividindo em seus componentes distintos. Então, hoje nós vamos utilizar o game The Last of Us, né, parte 1, para praticar essas aplicações desse componente do MDI, tá? Então lá, o design cria, né, aí vem o jogo, aí tem o jogador que consome, então tem toda uma dinâmica por dentro aí dessa técnica, dessa metodologia da framework, tá? Então vamos analisando aqui, vamos analisar esse jogo aqui. Quem não conhecia, quem quiser dar um Google e dar uma pesquisada, tá? Aqui tá o nosso gamer, então, a gente vai trazer um pouquinho sobre a história dele, né, de como que ele funciona, tá? Vou tentar trazer para vocês um pouco sobre ele. Bora lá, então. Então, ele foi desenvolvido na Dog, um game designer, né? Esses games design aqui, o Neil Druckmann, Bruce, Jacob, trilha sonora de Gustavo Santa Olala, né? Santa Olala, gêneros ação e aventura. O subgênero é sobrevivência, né? Survival horror, furtivo e TPS, né?
A temática é pós-apocalipse zumbi. É o tema do jogo, né? Então, assim, ó, para vocês aprenderem aqui um pouco, né? Então, toda vez que a gente for desenvolver um jogo, a gente vai ter que ter essas questões aqui, né? Vamos ter que ter os nossos desenvolvedores, mas vamos ter que ter nossa equipe de designer, né? Jogos grandes, né? Jogos menores a gente consegue até fabricar sozinho, né? A gente está falando de jogos aqui desse perfil aqui, né? De cinema, né? De estrutura grande, né? Esses jogos aqui requer muitas pessoas, né? Uma equipe grande. Então a gente vai ter que ter os nossos desenvolvedores, né? Os programadores, nós vamos ter que ter os games designers que vão fazer todas a parte do desenho, do roteiro, da história, né? Toda essa parte que a gente está estudando. Trilha sonora, a gente vai ter que ter as pessoas do som, né? Que são os designers dos sons. É, já temos que saber sempre qual que é o nosso tipo de jogo, qual que é o gênero dele, né? A gente estudou sobre gêneros e subgêneros e a gente tem que saber todas essas questões aí, né? A temática do filme, né? Do jogo, né? Pós-apocalipse, aqui no caso zumbi. Modo de jogabilidade, né? Desse jogo aqui é single play, terceira pessoa, narrativa linear, né? Essas linguagens a gente acabou vendo em algumas aulas nossas, então não fica difícil vocês entenderem, né? Então, nossos jogos, assim, toda vez que você for pensar em jogo, em programar jogo, desenvolver algum projeto, começar uma história, pelo menos, né? No papel ali, né? Uma documentação do teu jogo, você tem que ter essas narrativas aqui já, tudo no esboço, né? De como que vai ser o teu jogo, né? Aqui no caso single play, terceira pessoa, né? Tipo da câmera, narrativa, linear, de como que vai ser a narrativa da história. Aqui nós temos a sinopse, né? Um pouquinho do resumo de como é. Joey, né, e Ellie, unidos por circunstâncias cruéis, precisam sobreviver a uma jornada brutal pelos Estados Unidos em um perigoso mundo pós-pandêmico, né? Então essa aqui é a nossa história, o nosso começo aqui desse game, né? Depois se vocês quiserem jogar ou assistir a série, tá passando a série aí na TV, né? Dá uma procurada aí. Eu sei que vocês têm meios de assistir de vocês aí, né? Quem não tem assinatura, quem tem também consegue assistir, tá bom? Se interessar, né? Também se não interessar. Então vamos lá, um pouquinho da história, continuar um pouquinho da história aqui do jogo. E a gente vai misturar aqui a história do jogo para tentar entender um pouco dessa metodologia, né? Dessa ferramenta, dessa framework aí, a MDA, né? Então, aqui Joey, pai solteiro, está tentando proteger sua filha em meio ao caos pós a pandemia, né? E surgimento de zumbis. Então ele imagina você, né, no lugar dele, né? Tá fugindo de todo esse alvoroço de zumbis, né? Ouvindo tiros, né? Em toda direção, barulhos, pessoas se perseguindo e a filha sendo atingida por um soldado, né? Então nessa história a filha dele é atingida por um soldado e a gente está falando aqui, né, de sentimentos, né? Então isso torna um clima pesado pra gente, não é certo? Então, um clima pesado da história do filme, né? Mexe com os sentimentos, né? Então, isso é só para começar, para a gente entender como que funciona aqui a narrativa de prender a gente na história, né? Do jogo, né? Então, aqui é um pouquinho da história de como é, né? Esse jogo, a narrativa desse jogo, como que ele começa. Continuando aqui, então, né? Em um épico prólogo, tudo começa, né? Então, em setembro de 2013, lá em Austin, no Texas, conhecemos o protagonista, o Joey Miller. Ele é o pai solteiro de 28 anos que vive emocionalmente envolvido com sua filha Sarah, né, de 12 anos, e é o dia do seu aniversário. No entanto, devido às diversas situações da vida, como o trabalho e preocupações em sustentar a casa e a filha, Joey acaba esquecendo do seu próprio aniversário. Ele é gentilmente lembrado por Sarah, que lhe presenteia com um relógio, né? É um pouco da história aí, para a gente tentar entender aqui as sensações. Emoções a mil por hora, então. Então, um surto de uma mutação lá do fungo, né? Do Cordyceps, assola os Estados Unidos e transforma seus hospedeiros humanos em monstros, zumbis, né? Agressivos, canibais. Então, Joey Miller foge do caos nos subúrbios lá de Austin, acompanhado por seu irmão Tommy e a sua filha Sarah. E durante a fuga, Sarah é baleada por um soldado é, encarregado de conter a infecção
né? E morre nos braços do pai. Então as emoções né, desse jogo são totalmente, né, a 1000 por hora ali, né? A gente tem que sentir emoções ali o tempo todo, né? Então é bem envolvente, né? Bem legal essa questão, essa narrativa do jogo, né? Para envolver mesmo a gente. E a história é muito bem contada ali pelos games designers ali no jogo. Depois, se você quiser assistir, tem um pedacinho ali. Assistir não, né? Jogar, né? Assistir também porque está nas telas, mas é jogar. Então tem um GIF ali do lado, ali um pouco da cena ali acontecendo, né? Da filha nos braços do pai ali. Então a narrativa é bem forte, assim, do filme. É uma pergunta para a gente responder aí, para vocês estar interagindo com o professor aí. Em uma palavra, o que você sentiu com essa história, né? O que essa história significa para você? Como que ela mexe com você aí? Me responda aí, por favor, aí. Tristeza? Tristeza, Brian? Felipe, tristeza? Vamos lá, Sofia, tristeza? Vocês jogariam esse tipo de jogo? A história em si é triste, né? Mas o jogo em si, quando você está ali se defendendo, né? Se você entra na história, não tem como você entrar na história, né? Você entra na história, você quer lutar, você quer vencer, você quer se vingar, né? Vingança. Acontece um monte de coisa quando você entra nessa história, né? Do game, né? Você se coloca no lugar, né? Lá do pai, né? Coloca no lugar da filha, às vezes. Então você Luiz, o Fábio tá meio. Acho que ele tá entendendo a história errada ali, né? Não tem nada de felicidade por enquanto, né? Talvez no fim, né? A hora que ele matar tudo, ou ele vencer, ou ele viver. Não sei, né? O jogo, tudo é possível. No filme eu não sei, não tô acompanhando a série lá. Não sei como que eles estão. Como que tá sendo o desfecho da série, né? Mas tá no auge aí. É o momento, né? Tá comentando sobre esse jogo aí. Tá passando a série nas TVs aí, né? É, a Elite, o Fábio, a Elite tinha que morrer. O Fábio já ficou com raiva já. A Júlia, o que a Júlia falou, Júlia? Não tinha nada? Tinha sim. Doloroso? Isso aí. Vários comentários ali. E até estão até discutindo ali se tinha ou não tinha, né? O Jô é muito zica. Isso aí, Felipe. Mais alguém quer comentar aí? Aí, Fábio, você que tá causando discórdia aí, discussão aí, tem mais alguma coisa para acrescentar? Só isso. A Elite tem que morrer. Credo, rapaz. Não? No jogo, né? Fique nervoso, não, rapaz. Então vamos lá, então. Então, em seguida, então, vou pedir para você escrever para mim uma frase explicando o que esse jogo mexe com quem joga. Agora com uma perspectiva diferente, né? Eu perguntei, fiz uma pergunta anterior, agora com um olhar diferente, um ponto de vista diferente, né? Por que você acha que esse jogo mexe com quem joga, né? Escreve para nós aí. Na série também, é só no jogo e na série, né, Fábio? Eu fiquei tranquilo agora. O Fábio não é desse jeito, não, gente, que vocês estão pensando aí. Ele não é matador agressivo, não violento. Bora lá então responder essa outra questão aqui. Porque você explique numa frase agora, né? Eu pedi para você responder de forma com uma palavra só. Agora com uma frase aí. Por que esse jogo mexe com quem joga? Obrigado, Júlia. Exatamente, resposta boa. Porque a narrativa, né? A Júlia respondeu, a gente fica concentrado na história, né? O Luiz falou porque há diversas cenas fortes impactam as pessoas, né? Obrigado, Luiz. O Luiz falou porque tem diversas cenas fortes, né? E isso impacta as pessoas, né? E a Júlia falou que por conta da narrativa, a gente vai se concentrando e vivendo um pouco da história, né, Júlia?
Não tem como não viver a história quando você está jogando ali, porque a gente tem compaixão, tem um pouco de compaixão dentro da gente. A gente vai se envolvendo e a gente quer participar da história e quer resolver a história e quer descobrir a história e quer se vingar na história e a gente vai se envolvendo, a gente vai vivendo, né? Dá um pouquinho de raiva, dá um pouquinho de medo, dá um pouquinho as sensações vão aparecendo, né? Por isso que o jogo é envolvente, né? A história tem que ser envolvente, né? Tem que ter uma boa história, uma boa narrativa. O Fábio falou que porque o Joey morre da raiva, né? A Júlia falou, para de dar spoiler. Para de dar spoiler, né, Júlia? Faz perder a graça, né? O Fábio tá que tá. A Elite podia acabar com tudo e ficar com dó. Eu fico com dó. Tá bom, então? Mais alguém? Tô lendo os comentários de vocês. Está aparecendo lá na tela lá. Vai estar gravado depois lá para quem quiser assistir de novo. Ah, agora que eu entendi, Fábio. Ele podia acabar com tudo e ficou com dó, né? Ele tinha chance nas mãos de fazer isso, não fez. Só tinha um trabalho e não fez, né? O Luiz comentou ali embaixo. Conseguiu falhar, né? A história seria essa, né? No jogo já não sei como a gente consegue fazer essa narrativa mudar, né? Porque daí a gente que é o jogador ali, a gente acaba se tornando o Joey, né? Então dentro do jogo, aí você constrói aí essa narrativa diferente, né, Fábio? Então você pode construir isso dentro do jogo. Isso que é legal do jogo, né? Já na série, talvez no filme, já é fixo, né? Não tem como você mudar ali as sequências, o final, a história ela vai ter o início, meio e fim, né? Diferente no jogo, né? O jogo, por isso que o jogo é maravilhoso, né? As pessoas preferem o jogo, né? E os jogos hoje em dia estão trazendo muito mais realidade, né? As cenas estão ficando perfeitas, mais realistas, né? As personagens estão ficando mais, né? Mais reais, né? Então é isso. Então sobre o fungus, né? O Cordyceps lá no jogo, né? O fungo realmente existe e afeta o sistema nervoso central de suas vítimas, fazendo com que se desloquem em busca de locais bem ventilados e úmidos, favorecendo a sua produção. Segundo pesquisadores, cada espécie de fungo ataca artópodes, né? Artópodes, como aranhas, formigas, grilos, gafanhotos, mariposas e outros, transformando-os aparentemente em zumbi, né? Então isso já existe, né? Esse fungos aí, tem alguns insetos aí, quem assiste aí aqueles programas de TV que falam sobre o mundo animal, né? Já apareceu esses tempos atrás aí, sobre esse fungo que transforma mesmo os insetos em zumbis, né? Com base nesse estudo aí, nessa história, aí eles trouxeram para o filme, né? Transformando praticamente em zumbi, então, através desse fungo. Na ficção do jogo, o game designer Neil, né, o Neil Druckmann, ele criou uma narrativa em que o fungo evoluiu ao ponto de afetar os seres humanos, né? Então essa história do fungo, ela existe de verdade, né? No mundo animal, os animais ficam meio zumbis mesmo, e esse fungo ele usa o inseto para trabalhar para ele, né? Para ele se alimentar, né? Então ele continua vivendo como hospedeiro dentro do inseto ali, e ele vai comendo o inseto ali e fazendo como se estivesse vivo, né? É um morto-vivo. Bem cabuloso mesmo esse fungo aí. Né? Quem conhecia essa história, quem já viu falar, quem gosta de assistir aqueles documentários lá de animais lá nos canais lá, já ouviu falar ou já viu em algum lugar? Tem alguém na sala? Não, Bernardo? Então, a gente tem mania de trazer, né, coisas da realidade para a ficção, né? A Rebeca viu, a Júlia viu, né? As meninas que gostam de assistir os documentários lá. O Luiz, né? É bem isso mesmo. Se o professor falou alguma bobagem, aí vocês corrigem aí, tá? Pode aumentar aí, complementar a história aí. Não aumentar não, né? Porque eu não menti, né? É mentira que a gente aumenta, né? Então é isso. Então a história do fungo é verdadeira e só o game design ali, na verdade, ele se apropriou dessa história e criou, né, uma narrativa
maior, né, que atingia os seres humanos, né? Então é bem interessante, né, como eu falei para vocês, o, o game sempre ele andou em paralelo ali com o cinema, né? Tentando trazer a realidade bem próxima ali de cenas de filmes, né? Bem próximo da realidade, trazendo também histórias, né? Histórias que já aconteceram, histórias reais ou histórias fictícias, né? Mas trazendo um pouco da realidade também para impactar, né? Então a gente mistura as coisas ali para tentar trazer um mundo diferente ali para, né, o jogo, né? No caso ali, às vezes também para os filmes, né? Então caminha junto essa essa performance de criação, sabe? Então as pessoas, o game design se aproveitou, se apropriou dessa dessa orientação, dessa informação que ele tinha e criou aí, né, a narrativa para desenvolver esse jogo, né? Tá ok? Mais ou menos assim. Continuando aqui, né, na narrativa do nosso jogo, sobre um pouquinho do fungo ainda. Então, os dois inimigos mais imponentes do jogo, né, são os chamados instaladores, né, os clickers, que além de apresentarem um visual assustador, possuem um design de som tão realista quanto memorável, baseado nos conceitos de infecção do fungo do Cordyceps. Os instaladores têm um comportamento um pouco diferente, já que o fungo do Cordyceps cresceu tanto em seu hospedeiro que tomou conta do seu rosto. Por isso, não consegue enxergar, precisando localizar suas vítimas por meio de um som. Um golpe deste inimigo é fatal, né? Então, aqui são um dos inimigos mais potentes, né? Do jogo, chamado os instaladores, os clickers, né? Então, tem aqui um GIF aqui de como é o inimigo ali, o personagem do inimigo dentro do jogo, né? A cena do jogo é bem forte, né, gente? É bem... Você jogando isso aqui numa tela grande, com o som alto, luz apagada, vai dar várias sensações aí durante o jogo, aí, né? Vários sentimentos aí durante o jogo, né? Bem legal isso aqui. É essa a ideia do game de som, né? Que a pessoal da equipe da sonoplastia, do som, de criar os sons e o game design de criar toda essa parte aqui, né? Realista, assim, né? Assustadora. Continuar aqui. Jogabilidade linear. Vamos falar um pouco sobre a jogabilidade do jogo, tá? A narrativa é contada pela perspectiva do Joey, né? Tá? Lembra um pouquinho lá das nossas aulas anteriores, das perspectivas, das câmeras, de como que era. Então, desse jogo, a gente conta da perspectiva do jogador, né? O jogador aqui é o Joey, né? Então, dividida nas 4 estações do ano e apresentada por meio de intercalações entre o gameplay e a cinemática. Esses momentos, né, brilhantes ditam pontos importantes da jornada, permitindo nos presenciar, né, a evolução da relação entre o protagonista, o Joey, e a Ellie, né? Então, essa dinâmica é um elemento fundamental para o desenvolvimento e a conclusão do ciclo do game, né? Então, preste atenção um pouquinho ali nas GIFs ali, de como que é feita, né? A visão do game ali, né? Perspectiva do Joey ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, o tempo todo do jogo, praticamente a gente tem essa visão assim de perspectiva ali da câmera, né? Sempre no ponto de vista do jogador, do Joey, né? Do personagem. Deixa eu aumentar a parte de cima aqui. Né? Então, o game funciona, foi produzido nessa ideia aí. Continuando aqui, cenários um pouco do gameplay. O gameplay é implementado de forma cinematográfica, com ambientes complexos, né? A gente percebeu ali algumas cenas ali, são bem detalhadas, enquadramentos, né, estilizados. Então,
o game design aqui tentou trazer o máximo de realidade possível, né? Trazendo técnicas do cinema para o jogo, né? É assim que funciona. O jogo apresenta com extrema qualidade de ambientação, né, da temática proposta, exibindo cidades abandonadas, áreas edificadas, né, sendo consumidas pela natureza, os ambientes assustadores, a iluminação natural mínima, né, as áreas, né, claustrofóbicas, onde apresentam de inúmeros infectados, aumentando a tensão do jogo, né? Então essa é a ideia, né, bem do cinema mesmo, complexa, né, da realidade ali, gráficos muito bons desse jogo, né? Então tá aí um pouco aí da imagem aí do jogo, tá bom? Voltar aí. Então, ainda aqui, o game apresenta diversos elementos típicos, né, do gênero de ação e aventura, né? Então a gente fala bem sobre esse gênero aqui. A gente tem ação e aventura, aprimorados pelos subgêneros de sobrevivência, né? Stealth, né? Inclui características como tiroteios em terceira pessoa, ó, bem importante isso. Gerenciamento de recursos, né? Itens e armas. Furtividade, né? O kick time de eventos. Combate corpo a corpo. Explosões, fugas frenéticas e elementos de suspense, né? Então tudo isso a gente tem dentro desse jogo, né? Pena que vocês não conhecem o jogo, né? Não ia trazer aí mais informações, né? O Fábio, né? O Fábio conhece. Fábio, você conhece o jogo ou você conhece o filme? Você está assistindo o filme, a série? Tá assistindo a série, eu acho, né? Então, com base, né, na mecânica aqui agora, com base nas informações do jogo que a gente apresentou agora para vocês e o método MDE, né? Como podemos analisar os componentes da mecânica em The Last of Us, né? Utilize o tempo para realizar análise em dupla agora e compartilhe com a turma. O Fábio conhece os dois, já jogou e está assistindo, né? O Caio, jogo muito. Massa, aí acha massa, né? O Luiz já zerou. Legal, então. Que bom. Vocês querem falar alguma coisa mais do jogo aí que eu falei? Traga um pouco, professor, aí essa questão aí. Vocês têm alguma visão do jogo diferente aí? Bem legal compartilhar agora aí com a gente aí. Tem gente que não conhece. Então, com base nas informações aí, turma, agora vamos fazer essa atividade. Pode ser no chat mesmo, tá? Quero que vocês participem, mas todos participem, hein? O professor Nicole vai cobrar de vocês agora para vocês participarem. Com base nas informações, então, do que a gente falou, em mecânica de jogos, né, do método MDA, vamos analisar, então, a questão do jogo e realizar essa análise aqui do compartilhamento aqui com a turma pelo chat, tá? Dentro do jogo, qual que é os componentes ali, da mecânica, né? Bora lá?
E aí, turma, conseguiram me responder aí? A dupla de vocês aí, conseguiram trazer uma parte da mecânica aí para nós? Posso dar continuidade aqui? Ninguém escreveu nada para mim ali? Bora lá? Prof. Nicole. Professora Nicole, tá me escutando? Tá me ouvindo? Viu? Eu tive uma ideia aqui agora. A gente tem que fazer mais uma avaliação, né? E eu tenho um material aqui então para fazer uma pesquisa com eles depois aqui. Eles fazem uma pesquisa ali, a gente vai fazer um resumo, porque amanhã teria só uma aula, né? Pra gente fazer revisão e prova em uma aula, acho que fica bem puxado. Então a gente começar uma revisãozinha hoje e prova daí amanhã. Veja aí, pensa aí e me fala. Eu vou continuar aqui, calma. Que daí a gente faz uma revisãozinha aqui, eu faço uma atividade com eles de pesquisa, que é uma revisão, e daí a gente faz uma provinha amanhã. Aí a gente fecha daí o primeiro trimestre. Ah, de programação tem duas, né? Mas de design. Tem design amanhã, não? De programação, beleza. De programação a gente continua do jeito que tá. É só design mesmo que eu fiquei preocupado aqui agora, porque a gente tem só uma aula amanhã, eu acho. Deixa eu abrir aqui. Não, a gente não tem aula amanhã, né, com game design. Seria na quinta, né? Mas como é só uma aula, como é só uma aula, eu acho que daria pra gente dar começar agora uma revisão, uma atividade de revisão, e daí a gente faz só prova na quinta. Então tá bom. Então eu só vou dar uma concluída aqui no conteúdo aqui, que a gente está passando, e a gente vai fazer então essa atividade aí com a revisão aí, tá bom? Vou me programar aqui então. Então eu vou passar aqui com eles aqui, essa questão aqui, e a gente já vai começar já. Então, turma, vamos lá. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Responda o professor aqui essa parte da mecânica aqui, ninguém me respondeu. Tava em dupla aí, né? Na verdade, vocês são sempre em dupla, né? Eu falo em dupla porque eu já sei que vocês já estão em dupla. Uma hora eu vou fazer atividade com mais gente para ver como que vai funcionar. 3, 4, 5. Então a gente vai se preparando aí que daqui a pouco a gente vai fazer uma revisão aí de toda a aula. Na verdade, toda a aula, né? Todo o trimestre a gente falou bastante sobre esse método aqui, né? Então vai cair essas coisas aqui do método do MDA na prova da quinta. Uma provinha bem tranquila, só para a gente fechar mesmo o primeiro, né, trimestre aí para a gente começar o segundo. O segundo vai ser diferente, né? A gente tem o trimestre inteiro, né? Com o professor o trimestre inteiro, não igual esse que a gente começou na metade ali, meio que travado, tá bom? Então, ninguém me respondeu ainda essa questão aqui da base do jogo do MDA, como podemos analisar componentes da mecânica dentro do The Last of Us. Ninguém me respondeu. Vou dar continuidade aqui. Então, a mecânica dentro The Last of Us são implementadas em um universo pós-apocalíptico, onde ninguém é confiável e todos são possíveis suspeitos ou inimigos, certo? Inclusive os não infectados. Então, é um cenário totalmente, né, descontrolado. Sobreviver é um ponto primordial na mecânica do game, portanto, devemos, dentro da mecânica, realizar investidas de ataque corpo a corpo, assim como desviar dos ataques dos inimigos, usar miras em terceira pessoa para realizar disparos, né? Faça valer cada um, né? Aproveite seus disparos. Se curar
escalar, nadar, explorar, adquirir e produzir itens, armas e munições, e carregar e atirar. Ser furtivo, né? E usar o sentido da audição. Então é essa questão aqui da mecânica que eu queria que vocês me respondessem, né? Ninguém me respondeu, deixaram o professor no vácuo aí. Mas mesmo assim, sou agradecido que vocês são uma turma boa. Só queria que vocês tivessem me respondido. Né? Então eu vou aqui. A parte 2 é dinâmica. Agora espero que vocês me respondam. Com base de novo, novamente, nesse jogo. Né? Vocês me respondam agora componentes da dinâmica. Bora lá? Bora lá responder, professor? Vocês não me responderam, vocês me deixaram no vácuo. Que feio. Bora lá? Alguém? Alguém? Alguém para salvar a turma aí? Graças a Deus, Matheus. Salvando a turma aí, hein? Porque o pessoal não tá vindo comigo não, hein? Se passa na década após a pandemia do vírus, Cordyceps, ter arrasado os Estados Unidos, onde infectados e facções implacáveis são uma ameaça constante aos sobreviventes. Bernardo já reagiu ali, né, Bernardo? Dinâmica, né? Sobre a dinâmica, né? Sobre o conceito que a gente está aprendendo sobre o método MDI, né? Qual que é a dinâmica dentro de Last of Us? O que é, Luiz? O que você ficou impressionado e falou, orra? O Bernardo ficou nervoso, ele falou, calma aí, calma aí. Tô calmo, tô calmo. Se vocês estiverem produzindo, eu tô calmo. Se vocês estiverem pesquisando, prestando atenção na aula, tá tudo certo. A turma tem 20 pessoas aí. Parece que nós estamos só em 4. É que tô na metade agora, né? Dupla. Vocês respondem em dupla, hein, gente? Converse, cutuca aí a galera de vocês aí e me respondam. Opa, agora começaram a responder. Fábio, o jogo tem uma história muito zica. Deixa eu subir só um pouquinho o chat ali. Acho que antes do Fábio tem mais um comentário. Ah, do Caio. Deixa eu ler do Caio primeiro. O vírus Cordyceps faz mutação com seu hospedeiro, causando aflição e diminuindo cada vez a chance de sobrevivência dos personagens. Quanto mais tempo passa, pior fica a mutação, né? O Fábio. O jogo tem uma história muito zica, gráficos bons, jogabilidade boa, cenário muito da hora, mas o que quebra é a morte do Joe. Vamos baixar um pouquinho agora. Felipe. Narrativa emocional, exploração do mundo, combate, resolução de quebra-cabeças e interações com personagens. Aí sim, né, Felipe? Agora começaram a me responder, né? Será que eu fiz alguma coisa para vocês que vocês não estavam me respondendo? Vou mandar o professor Carlos para vocês. Vocês gostaram do professor Carlos? Tiveram aula com o professor Carlos, né? Vocês tiveram? Não lembro. Não sei. Eu não estava semana passada. Então vamos responder juntos aqui então. A parte da dinâmica. Não, Braia. Era Carlos.
Então vamos responder aqui a parte da dinâmica juntos, né? A partir da mecânica, vocês devem utilizar estratégias para enfrentar os inimigos, sejam eles infectados ou humanos, vencendo os desafios, obstáculos do level, né? E garantindo assim a sua sobrevivência e da sua parceira por meio de. Então, algumas partes da dinâmica aqui. Gerenciamento de armas e equipamentos, seja fabricando ou aprimorando-os, com o objetivo de melhorar o status e o manuseio tanto das armas de combate corpo a corpo quanto as armas de combate à distância. 2. Interage com o ambiente para planejar suas ações de combate, seja corpo a corpo ou à distância. Isso inclui arremessar garrafas encontradas no cenário para chamar a atenção, atordoar o inimigo ou até usá-las como escudo. Essa abordagem permite economizar munições e itens da melhor forma possível, né? Então é isso. Parte da dinâmica. Tem mais aqui um pouco ainda. Uso de plataformas barreira de level design para superar obstáculos ou empregar as mecânicas de furtividade para se esconder e escapar dos inimigos. Uso da audição para descobrir a localização dos inimigos quando eles estiverem emitindo sons. Manter os seus parceiros, né, inteligência artificial ali de campanha, a salvo, né? Pois eles também podem salvá-lo do perigo. Manter recursos extras no estoque, especialmente para curar-se quando sua vida estiver baixa e tiver os ataques dos instaladores, já que eles podem derrotar o jogador com apenas um golpe, né? São os inimigos mais fortes do jogo, né? Ok? Tranquilo? A gente fala de IA, né, no jogo, né? A IA nos jogos, ela vem já funcionando há muitos anos, né? A IA é alguma coisa nova agora pra gente, mas a IA nos jogos, ela tem um papel fundamental ali, bem importante, há anos, há décadas, né? Se não tivesse a IA no jogo, a gente não tinha muita a questão da jogabilidade ali, essas questões ali mais dinâmicas do jogo, né? As respostas, as influências ali, são o computador jogando, né, pra gente, né? Nada mais, nada menos que uma inteligência artificial dentro do jogo, né? A gente não se falava muito disso, né? Mas nos dias de hoje, como tá a tendência aí, tá no mercado aí, a atualidade, né? Agora venham se destacarem nos jogos aí, já vinha, né? Mas agora mais ainda, né? Vamos... Eu tenho que cuidar com o tempo aqui que eu quero fazer uma revisão com vocês. Vou para a última aqui. Estética. Vamos falar de estética, daí a gente vai para o período que eu quero passar para vocês da revisão aqui da prova aqui. Eu acho que dá tempo. Até 50, 20, dá. Então, com base, de novo, né, nas informações aqui do jogo, The Last of Us, do método MDA, como podemos analisar os componentes da estética agora, então, né? Então, em dupla de novo, eu quero que vocês me respondam novamente. Vamos lá? Vamos lá, turminha. Vamos lá. Já dividi a turma já em dupla. Ficou a metade. De 20 ficou a metade. E dessa metade, só metade que me respondeu. Metade da metade da metade. Obrigado, Bernardo. Bernardo tá salvando de novo, hein? Tem que ter uns 10 Bernardo dentro da sala. Daí me respondiam, né? A estética de The Last of Us é caracterizada pela sua atmosfera sombria, claustrofóbica, que se reflete a ambientes desolados e degradados. Iluminação dramática e uma paleta de cores predominante fria e cinzenta. A estética visa criar uma experiência imersiva e perturbadora, explorando a brutalidade e a fragilidade das condições humanas em um mundo. Perfeito, Bernardo. Perfeito. Felipe, composições visuais marcantes, estética sombria, né? Faz parte da realidade
do jogo, realista, né? Cenários reais, mais reais possíveis, né? Realistas, desolados e destruídos, né? Mostra bastante a natureza da destruição, os desolados, né? Obrigado, Felipe. Perfeito. Bernardo, isso aí, Bernardo. Humildade sempre, né, Bernardo? Vem com o pai que é sucesso, né, Bernardo? O Luiz, ele conta com cenários imersivos e realistas. Isso aí, Luiz, parabéns. Galerinha, top, hein, vocês, hein? Tem que passar exemplo aí, hein, turma? Vamos responder igual os meninos aí. Todo mundo aí, todo mundo. Nós estamos em bastante dentro da sala aí, né? Vamos participar, vamos ajudar a aula a ficar mais gostosa, mais dinâmica aí, tá bom? Então vamos responder aqui, vamos continuar aqui então. Então a estética, né? Queria trazer para vocês aqui, dentro do jogo, por ser um jogo com aspecto e execução cinematográfica, né? Destaca principalmente os elementos estéticos da narrativa e as sensações, né? Então a narrativa é bem fundamental aqui e as sensações também. Os aspectos e momentos que geram emoções e sentimentos no jogador estão intrinsecamente, né, ligados à ambientação visual e à dinâmica e ao carisma dos personagens, ao realismo do gameplay, as histórias cativantes e os sustos e os medos causados pelo terror e o suspense presentes na temática estabelecida. Essas emoções, né, são potencializadas pelas emissões de sons assustadores, né, sonoplastia bem forte, né, dos instaladores, nos quais os produtores se inspiraram em sons de estalos de crianças cegas usavam para se comunicar. A trilha sonora do compositor Santa Olala também contribui para a estética, adotando um tom sombrio. Porém, são necessários necessariamente melódicos, sons melódicos, utilizando instrumentos diferenciados, como o violão desafinado, para produzir o som mais grave, né? Então, assim, ele usou uma trilha sonora aqui para ajudar aqui nesse sentimento sombrio aqui, né? Depois tem a trilha sonora aqui lá, eu vou colocar o slide para vocês lá, vocês escutam lá. Então, 3 pontos importantes aqui, né? Da cena, né? Da estética. A cena da girafa aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, a cena da girafa aqui, umas cenas importantes aqui implementadas, né? Pode ver, ó, os gráficos são top, né? Do jogo. A parte da estética, né? A decisão de Joe, né? Uma cena aqui. E o epílogo. Então é isso. Deixa eu ver o tempo aqui. Ainda acho que dá tempo. Então, o Kick Time Event, né? É um modo de jogo que limita o controle do jogador durante as cinemáticas do jogo. Geralmente o jogador deve seguir instruções da tela, pressionando botões de forma sincronizadas em sequências específicas, ou pressionando um único botão várias vezes em um curto período, né? O Kick Time Event também pode ser implementado como uma mecânica, assunto que será abordado em mais detalhes nas próximas aulas, tá bom? Num tema diferente. Então, é isso aí. Então, antes de passar aqui o próximo passo, eu tinha uma atividade para vocês, a gente vai finalizar, vai ficar para a próxima aula. A gente vai fazer uma atividade aqui, então. Vou ver se eu consigo abrir aqui. Será que eu consigo jogar essa tela para lá? Então, vou jogar o meu Word para lá. Deixa eu só... Eu acho que vou ter que duplicar minha tela aqui, né? Porque eu não consigo enxergar lá.
bom, acho que tá bom. Estão conseguindo enxergar bem aí, turma? Me responda aí. Sim, sim, sim. Tá bom. Então o professor vai passar aqui, ó, o resumo mais ou menos do que a gente falou durante todo esse período que a gente teve junto, nossas aulas aí, bem resumido mesmo, só para a gente lembrar. Aí eu vou colocar uma atividade lá no Class, que é uma pesquisa. São 10 questões referente ao conteúdo que a gente passou. Então você vai pesquisar, vai entrar aí no nosso material que eu mandei de apoio, ou vai entrar aí, vai dar um Google aí e vai responder as questões lá. Essa questão aí, essa pesquisa e esse resumo que o professor vai passar aqui agora é uma revisão do material que a gente já estudou referente o conteúdo que a gente vai dar a prova na quinta-feira, tá? A prova da quinta-feira vai ser só 10 questões no Google Forms, tá? As alternativas vão ser de múltipla escolha mesmo ali para não complicar, tá? Bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Vamos tentar aqui. Então, um resumo ali. A gente viu teorias e métodos do game design, né? Centrado no jogador. O jogador é o foco do desenvolvimento, né? Lembra que a gente falou? Nosso jogador sempre vai ser o foco, né? O nosso objetivo sempre vai ser o jogador. O jogador nada mais, nada menos que o nosso cliente, certo? Então é essencial conhecer o público-alvo. Lembra que a gente falou? É essencial conhecer o nosso público-alvo. Então nós temos que saber quem que a gente quer atingir, qual que é a idade, qual que é o gênero, qual que é a cultura, qual que são os hábitos, né? A experiência deve ser adaptada para garantir diversão, engajamento para aquele público. Então a gente tem que sempre cuidar disso. O que a gente tem que proporcionar para o nosso público, né? Qual que é a experiência que a gente tem que proporcionar para o nosso público? O que o nosso público está esperando, né? Quando você vai jogar, o que você está esperando? Diversão e engajamento, né? É isso que a gente tem que focar. E a gente falou isso sobre nossas aulas desde o comecinho, então, aí que a gente começou a ter os nossos encontros. E a gente também começou a falar, e a gente foi bem longo, né? Durante esse período da framework da MDA, né? Mecânica dinâmica e estética. Falamos bastante nessa aula aí, que provavelmente vai ficar bem fácil, bem claro para vocês. Mecânica, regras, sistemas e estrutura do jogo. Dinâmica, como o jogador interage com essas mecânicas em tempo real, né? Estética, as emoções e experiências proporcionadas ao jogador, né? A gente deu exemplo na aula, a gente falou sobre Minecraft, Just Dance, Celeste, né? Lembra? Minecraft a gente falou sobre mecânica, né? Falamos sobre dinâmica, exploração, crafting, estética, liberdade criativa. A Just Dance a gente falou sobre a mecânica, a gente falou sobre leitura de movimento, a dinâmica, dança em grupos, estética, diversão social. Celeste, né, muita gente não conhecia, até perguntei se vocês queriam conhecer depois pesquisar, se alguém pesquisou aí me fale se gostaram ou não gostaram. Mecânica, plataformas desafiadoras, dinâmica, superação, né? Estética, emoção e narrativa. Então foi conteúdo de nossa aula aí, não sei qual o número dela, mas a gente falou sobre isso. A gente falou sobre Johan, lembra? Yuzinga, nosso círculo mágico, né? Nossa realidade versus a nossa virtual, né? A experiência que isso causa, né? Círculo mágico é um espaço simbólico onde os jogos e atividades lúdicas acontecem, né? Onde nós saímos da realidade e passamos para o mundo, né? Não real, né? O mundo virtual ali. Dentro dele, o jogo assume papéis e vivências e experiências, né? E que afastam da rotina real, né? Então, traz imersão, desafios e regras próprias. Lembra, turma? Lembra aí? Estão lembrando do que a gente estudou já? É, Júlia? Tá bom, então? Vamos lá. Vamos continuar, então. O professor vai dar uma acelerada aqui para dar tempo de vocês responder lá o questionário. Falamos sobre as tétrades elemental de Jason Heschel. Lembram? Divide o jogo em 4 elementos, né? Mecânica, história, estética e tecnologia.
Mecânicas, regras e sistemas. Histórias, narrativas em enredo. Estética, o visual e sonoro, né? E a tecnologia, as ferramentas e plataformas utilizadas, né? Scaffold, né? O andaime, lembra que a gente falou desse método? O processo de aprendizagem gradual no jogo, né? Então introduz novos desafios e habilidades aos poucos, mantendo o jogador enganjado, tá ok? Então é isso, né? Tipos de jogabilidade. Falamos sobre tipos de jogabilidades. Nessa aula aqui falamos um pouco, né, sobre o exemplo do nosso jogo, mas durante o nosso período aí que a gente teve aula, foi falado bastante sobre tipos de jogabilidade. Nós temos a linear, uma única direção, sem muita exploração, exemplo o Mario. Não linear, liberdade de explorar o mundo, né? Exemplo Zelda, GTA. Simétrica, todos os jogadores têm o mesmo recurso, exemplo xadrez. Assimétrica, né? Jogadores com habilidades diferentes. Exemplo, RPGs, né? Falamos sobre o feedback, né? Todo jogo precisa ter um feedback. Esse feedback é diferente um pouco no jogo, né? Quando a gente, que nem eu, quando eu converso com vocês, eu peço sempre feedback de como está a minha aula, né? Para mim saber como que está fluindo. No jogo, o feedback são sensores dentro do jogo, né? São respostas dentro do jogo. O jogo precisa responder claramente às ações do jogador, né? Encostou na porta, faz um barulho, uma mensagem, né? Então dentro do jogo tem os feedbacks. Exemplo, o inimigo que reage a ser atingido com uma barra, né, de vida que diminui. Isso é um feedback, tá ok? E o flow, né? O flow é o engajamento, né? O Bernardo falou que lembra grande parte, né, Bernardo? Não sei se lembra tudo, né? A gente vai passando muito conteúdo, né? Mas agora a gente está fazendo essa revisão para a gente relembrar aí e quinta-feira esteja na memória de vocês ainda para a gente fazer a nossa prova. Então, o flow aqui é o engajamento, né? Estado de imersão total em que o jogador está equilibrado entre o desafio e a habilidade. Se o jogo for muito fácil, fica entediante, né? Vocês não gostam de nada fácil, vocês gostam de desafios. E se for muito difícil, gera frustração. Então nós temos que ter um equilíbrio, né? O flow é muito interessante, né? Isso, né? Manter esse interesse o tempo todo. Isso é engajamento, né? O flow no jogo, tá? Então esse seria aí o nosso breve resumo aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui agora, porque para enxergar lá fica difícil. Aí. Então, eu peço para vocês agora 1 minuto para mim entrar lá no Class e vou colocar a pesquisa para vocês lá. Então vai ser uma pesquisa com 10 questões para vocês me responderem. Essa pesquisa é uma revisão do que vai cair na prova quinta-feira. Tá bom? Bora lá? Já vou colocar lá para vocês. Tá lá então a atividade lá no Classroom para você pesquisar e responder lá aquelas questões lá pro professor. Tá bom? Então, prof. Nicole, por mim é com você agora. Eu entrego aqui agora, tá? Peço para ele responder as questões lá. Essas questões ficam como revisão, junto com o que eu falei aqui, para a prova quinta-feira. Tá bom? Prova quinta-feira no Classroom, múltipla escolha, 10 questões, tá bom? Então, até a próxima. Aquele abraço.